À medida que o mundo luta para eliminar os combustíveis fósseis da nossa matriz energética, os carros elétricos tiveram um crescimento incrível nos últimos anos. No ano passado, mais de 1 milhão de carros elétricos foram vendidos em todo o mundo. O número de Nissan Leafs, Teslas e outros veículos elétricos em circulação mundialmente agora ultrapassa 3 milhões. Embora existam muitas marcas de carros elétricos para escolher, há apenas duas opções quando se trata de alimentar veículos elétricos: células de combustível ou baterias. Ambas produzem eletricidade para acionar motores elétricos, eliminando a poluição e as ineficiências do motor de combustão interna alimentado por combustíveis fósseis. Tanto o hidrogênio quanto a eletricidade para baterias podem ser produzidos a partir de fontes de baixo ou zero carbono, incluindo energia renovável como solar e eólica, e, portanto, ambos estão sendo explorados por fabricantes de automóveis e pesquisadores como o possível futuro dos veículos elétricos. No entanto, um grande debate está sendo travado por apoiadores de cada tecnologia. Elon Musk chamou a tecnologia de célula de combustível de hidrogênio de incrivelmente burra, alegando que elas são mais uma jogada de marketing para os fabricantes de automóveis do que uma solução a longo prazo. Em contraste, o Japão anunciou sua intenção de se tornar a primeira sociedade de hidrogênio do mundo, com o governo japonês e a indústria automobilística trabalhando juntos para introduzir 160 estações de hidrogênio e 40 mil veículos com célula de combustível. Então, qual é realmente melhor? À primeira vista, o hidrogênio parece uma maneira extremamente inteligente de alimentar um carro. O hidrogênio comprimido tem uma energia específica, ou seja, energia por unidade de massa de quase 40 mil watt-horas por quilograma. As baterias de íon de lítio, na melhor das hipóteses, têm uma energia específica de apenas 278 watt-horas por quilograma, mas a maioria fica em torno de 167 watt-horas por quilograma. Isso é 236 vezes mais energia por quilograma para o hidrogênio. E por causa de sua densidade energética e natureza leve, o hidrogênio comprimido e as células de combustível podem alimentar carros por distâncias maiores sem adicionar muito peso, o que, como vimos em nosso último vídeo, é um grande obstáculo para incorporar a tecnologia na indústria da aviação. Os projetistas de veículos elétricos estão presos em um dilema com a densidade de energia e a autonomia. Cada quilograma extra de peso da bateria para aumentar a autonomia requer peso estrutural extra, freios mais pesados, um motor de torque mais alto e, por sua vez, mais baterias para carregar essa massa extra. Esse acúmulo de peso limita até onde um veículo movido a bateria pode viajar, até que uma nova tecnologia possa ajudar a reduzir o peso das baterias. Para veículos com células de combustível de hidrogênio, esse acúmulo de peso não é um problema. Além disso, um veículo com célula de combustível de hidrogênio pode ser reabastecido em menos de 5 minutos, enquanto um veículo elétrico movido a bateria, como o Tesla Model S, leva mais de 3 horas para recarregar completamente. Quando olhamos para a autonomia e os tempos de reabastecimento que o hidrogênio pode oferecer, é possível entender por que alguns fabricantes de automóveis estão investindo nessa tecnologia. À primeira vista, o hidrogênio é um vencedor claro, mas fica atrás quando começamos a considerar o processo de produção de ponta a ponta. Embora tanto as baterias quanto as células de combustível de hidrogênio sejam formas de armazenamento de eletricidade, os custos diferem drasticamente. Carregar completamente um Tesla Model 3 com uma bateria de 75 kWh custa entre 10 e 12 dólares, dependendo de onde você mora. Com uma autonomia de 500 km, isso é entre 2 e 2,4 centavos por quilômetro. Um ótimo preço. Um posto de gasolina que introduziu uma bomba de hidrogênio, alimentada por sua própria instalação de produção no local, que usava eletricidade fora do pico para produzir hidrogênio. O hidrogênio dessa estação custava 85 dólares para encher o tanque de 5 kg do Toyota Mirai no local, que tinha uma autonomia de 480 km. Isso é 17,7 centavos por quilômetro, 8 vezes o preço. E aqui está o problema: o hidrogênio simplesmente requer mais energia para ser produzido. Para entender a viabilidade econômica do hidrogênio, vamos aprofundar o processo de produção. Antes que qualquer veículo a hidrogênio possa entrar na estrada, primeiro é necessário produzir o hidrogênio, mas o hidrogênio não é uma fonte de energia prontamente disponível. Embora o hidrogênio seja o elemento mais abundante no universo, ele geralmente está armazenado em água, hidrocarbonetos, como metano, e outras matérias orgânicas. Um dos desafios de usar o hidrogênio como um mecanismo de armazenamento de energia vem da capacidade de extraí-lo eficientemente desses compostos. Nos Estados Unidos, a maioria do hidrogênio é produzida através de um processo chamado reforma a vapor.
A reforma a vapor é o processo de combinar vapor em alta temperatura com gás natural para extrair hidrogênio. Embora a reforma a vapor seja o método mais comum de produção industrial de hidrogênio, ela requer uma boa quantidade de calor e é extremamente ineficiente. O hidrogênio produzido pela reforma a vapor tem menos energia do que o gás natural de onde a reforma a vapor começou, e, embora as próprias células de combustível de hidrogênio não produzam poluição, esse processo sim. Portanto, se quisermos assumir um cenário futuro com o mínimo de emissão de carbono possível, esse método não serve. Outro método para produzir hidrogênio é a eletrólise, separar o hidrogênio da água usando uma corrente elétrica. Embora a eletricidade necessária para esse processo possa ser fornecida a partir de fontes renováveis, ela requer ainda mais entrada de energia do que a reforma a vapor. Você acaba perdendo 30% da energia original das energias renováveis quando realiza a eletrólise. Portanto, estamos com 70% de eficiência energética para células de combustível de hidrogênio se a eletrólise tradicional for usada, antes mesmo do carro começar a funcionar. Um método ligeiramente mais eficiente de produzir hidrogênio é a eletrólise de membrana de troca de polímeros PEM. Usando este método, as eficiências energéticas podem chegar a até 80%, com o benefício adicional de ser produzido no local, que abordaremos em um momento, mas ainda é uma perda de 20% de energia da eletricidade original das renováveis. Alguns especialistas dizem que a eficiência da eletrólise PEM deve atingir entre 82% a 86% antes de 2030, o que é uma grande melhoria, mas ainda bem abaixo da eficiência de carregamento das baterias, que é de 99%. Uma diferença de 19% nos custos de produção ainda não explica a diferença nos custos, então onde mais estamos perdendo energia? O próximo obstáculo para colocar veículos com células de combustível de hidrogênio na estrada é o transporte e armazenamento do hidrogênio puro. Se assumirmos que o hidrogênio é produzido no local, como foi o caso dessa estação de gasolina, eliminamos uma perda de energia, mas o custo de armazenamento continua sendo problemático. O hidrogênio tem uma densidade extremamente baixa como gás e líquido, e para alcançar uma densidade energética adequada, precisamos aumentar sua densidade real. Podemos fazer isso de duas maneiras. Podemos comprimir o hidrogênio a 790 vezes a pressão atmosférica, mas isso consome energia, cerca de 13% do conteúdo energético total do próprio hidrogênio. Alternativamente, podemos transformar o hidrogênio em líquido criogenicamente. A vantagem da liquefação do hidrogênio é que um tanque criogênico de hidrogênio é muito mais leve do que um tanque que pode conter hidrogênio pressurizado. Mas, novamente, as propriedades físicas do hidrogênio significam que ele é mais difícil de liquefazer do que qualquer outro gás, exceto o hélio. O hidrogênio é liquefeito reduzindo sua temperatura a menos 253 graus Celsius, com uma perda de eficiência de 40%, considerando o peso adicional dos refrigeradores e da própria refrigeração. Assim, a pressurização é uma opção melhor, com uma perda de energia de 13%. Uma vez que o hidrogênio é produzido e comprimido para um estado líquido ou gasoso, uma infraestrutura viável de hidrogênio exige que ele possa ser entregue do local de produção até o ponto de uso final, como uma estação de reabastecimento de veículos. Onde o hidrogênio é produzido pode ter um grande impacto no custo e no melhor método de entrega. Por exemplo, uma grande instalação de produção centralizada de hidrogênio pode produzir hidrogênio a um custo menor porque está produzindo em maior escala, mas custa mais para entregar o hidrogênio porque o ponto de uso está mais distante. Em comparação, instalações de produção distribuídas produzem hidrogênio no local, então os custos de entrega são relativamente baixos, mas o custo de produção do hidrogênio é provavelmente maior porque os volumes de produção são menores. Embora algumas instalações de produção de hidrogênio em pequena escala estejam sendo instaladas em postos de reabastecimento, até que essa infraestrutura seja amplamente difundida, temos que assumir que a maioria do hidrogênio ainda será produzida em grandes instalações centralizadas e, portanto, precisará ser transportado por caminhão ou gasoduto, onde sabemos que as perdas de energia podem variar de 10% a 40%. Em comparação, assumindo que a eletricidade que usamos para carregar as baterias vem completamente de fontes renováveis como solar ou eólica, precisamos apenas considerar as perdas de transmissão na rede elétrica. Usando a rede dos Estados Unidos como referência para perdas típicas da rede, a perda média é de apenas 5%. Portanto, no melhor cenário para o hidrogênio, usando os meios mais eficientes de produção e transporte, perdemos 20% da energia durante a eletrólise PEM, e cerca de 13% para compressão e armazenamento, totalizando uma perda de 33%. Em outros sistemas, isso pode chegar a 56%.
Para energia de bateria, até este ponto, perdemos apenas 6% para a rede e recarga. Isso nos dá uma diferença de eficiência de 27% no melhor cenário e de 50% no pior cenário. A próxima etapa para alimentar veículos elétricos é o que chamamos de eficiência de conversão do tanque para a roda. Para veículos com células de combustível de hidrogênio, uma vez que o hidrogênio está no tanque, ele deve ser reconvertido em energia elétrica. Isso é feito por meio de uma célula de combustível, que essencialmente funciona como uma eletrólise PEM, mas ao contrário. Em uma célula de combustível PEM, o gás hidrogênio flui através de canais até o ânodo, onde um catalisador faz com que as moléculas de hidrogênio se separem em prótons e elétrons. Mais uma vez, a membrana permite que apenas os prótons passem através dela, enquanto os elétrons fluem através de um circuito externo até o cátodo. Esse fluxo de elétrons é a eletricidade que é usada para alimentar os motores elétricos do veículo. Se a célula de combustível for alimentada com hidrogênio puro, ela tem o potencial de ser até 60% eficiente, com a maior parte da energia desperdiçada perdida como calor. Assim como as células de combustível de hidrogênio, as baterias também apresentam ineficiências e perdas de energia. A rede elétrica fornece corrente alternada AC, enquanto as baterias armazenam a carga em corrente contínua DC. Para converter AC em DC, precisamos de um carregador. Usando o Tesla Model S como exemplo, sua eficiência máxima do carregador é de cerca de 92%. O Tesla Model S opera com motores AC, portanto, para converter a corrente DC fornecida pelas baterias em corrente AC, um inversor deve ser usado com uma eficiência de aproximadamente 90%. Além disso, as baterias de íon de lítio podem perder energia devido a vazamentos. Uma boa estimativa para a eficiência de carregamento de uma bateria de íon de lítio é de 90%. Todos esses fatores combinados levam a uma eficiência total de cerca de 75%. No entanto, veículos com células de combustível de hidrogênio também apresentam algumas dessas mesmas ineficiências. Qualquer tipo de eletrólise requer corrente DC e, portanto, será necessário um retificador para converter a corrente AC da rede em DC. A eficiência de conversão aqui é de 92%. Também precisamos converter a corrente DC produzida pela célula de combustível em AC para alimentar o motor através de um inversor com uma eficiência de 90%. Finalmente, a eficiência do motor deve ser considerada tanto para veículos com célula de combustível quanto para veículos movidos a bateria. Atualmente, essa eficiência é de cerca de 90 a 95% para ambos, o que é impressionante quando consideramos que motores de combustão interna que funcionam com gasolina têm uma eficiência de apenas cerca de 20 a 30%. Se somarmos todas essas ineficiências e compararmos as baterias da geração atual com o melhor e o pior cenário da geração atual de hidrogênio, podemos ver como elas se comparam, mesmo no melhor cenário. Não levando em conta qualquer transporte devido à produção no local, e assumindo uma eficiência muito alta de eletrólise de 80%, e assumindo uma alta eficiência da célula de combustível de 80%, o hidrogênio ainda sai com menos da metade da eficiência. O pior cenário é ainda pior. Portanto, embora você possa percorrer uma distância maior com um tanque cheio de hidrogênio em seu veículo com célula de combustível em comparação com um veículo elétrico movido a bateria, o custo necessário para fornecer esse tanque cheio seria astronomicamente maior em comparação com carregar baterias devido a essas perdas de energia e ineficiências. Com base em nosso pior cenário, esperaríamos que o custo por quilômetro fosse cerca de 3,5 vezes maior para o hidrogênio, mas como vimos anteriormente, é 8 vezes o preço. Portanto, custos adicionais de produção não relacionados às eficiências estão obviamente em jogo. O custo de construção da instalação é um, e o lucro que a estação obterá com a venda é outro. Por enquanto, essas ineficiências e custos estão impulsionando o mercado, onde a maior parte do investimento e da pesquisa está indo para veículos elétricos movidos a bateria. Então, qual vence? Ambos são igualmente mais ecológicos do que os motores de combustão interna, assumindo que recursos renováveis iguais são usados para alimentá-los. As células de combustível permitem tempos de abastecimento rápidos e longas distâncias, uma grande vantagem. Mas os veículos movidos a bateria podem alcançar essa autonomia no tempo em que houver estações de hidrogênio suficientes para tornar os veículos a célula de combustível viáveis. Embora as células de combustível sejam eficientes em relação aos motores de combustão, elas não são tão eficientes quanto as baterias. Elas podem fazer mais sentido para operações desconectadas da rede elétrica ou, como vimos em nosso último vídeo, o uso de hidrogênio para aviões pode realmente fazer muito sentido, mas mais uma vez isso é um tópico para outro vídeo.
Por enquanto, os veículos elétricos movidos a bateria parecem ser a escolha sensata para o futuro no que diz respeito ao transporte de consumo livre de poluição.